Bem-vindos, amigos! Está começando mais um Vila Talk, podcast da comunidade. Mais uma vez, nesse formato nosso aqui, né, um a um, né? A gente não achou um nome ainda, né, Caduzão? Mas, por enquanto, é um a um que a gente está utilizando esse formato justamente para trazer aí uma proximidade com pessoas que são da nossa comunidade, que, enfim, já são conhecidas nossas. E hoje, mais uma vez, estamos com uma pessoa que é da nossa comunidade. Aqui está conosco a Regiane, que é formada em terapia ocupacional, certo? E tem uma bagagem muito legal aí para trazer para a gente. Enfim, a gente vai precisar navegar bem aí no seu conhecimento, porque é um assunto que é um pouco difícil, pelo menos para mim, né, que não estou muito dentro desse contexto, entre aspas, né, deveria estar talvez, né, mas enfim, não conheço muito desse contexto e então vai ser bem interessante. Eu tenho certeza que eu vou aprender bastante com você e quem está assistindo vai aprender bastante. E não se esquece aí de deixar o like, compartilhar aí, pessoal, com seus amigos e tudo mais. E, enfim, se sinta à vontade também. A ideia é que a gente tenha uma conversa bem aberta. Aí esquece um pouquinho as câmeras ali, a gente vai trocando ideia, beleza? Beleza. Então, beleza, Rê. Vamos falar um pouquinho sobre você nesse começo, né? Que acho que é a parte que o começo é sempre a parte que a gente conhece nosso convidado. Por mais que você seja uma pessoa que muita gente conheça aqui da comunidade, fala um pouquinho sobre você, o seu, enfim, essa sua área de especialização e depois, enfim, como que você chegou a essa profissão e tudo mais. Numa linha do tempo, aí bem rápida, só para as coisas irem Tranquilo. fazendo sentido. Bom, eu sou a Regiane, sou membro da comunidade junto com o Fagner, que é meu marido, e com o Matias, que é o nosso filho. Tem esse ano, acho que fazem 6 anos que nós estamos na comunidade. Antes da comunidade, né? Na verdade, a nossa vida como família começou na comunidade também, porque a gente, antes de casar, pertencia a igrejas diferentes e a gente precisava estar junto, né? Casamos. Uhum. E a gente começou a visitar alguns lugares e a comunidade foi o lugar que mais fez sentido pra gente construir a nossa vida de fé com a nossa história, continuar a nossa história de fé com a nossa família que estava começando. Então, Legal. foi assim que a gente chegou na comunidade. Eu sou terapeuta ocupacional há 15 para 16, quase 16 anos. E eu brinco que foi muito interessante porque eu nunca tive muito aquelas crises existenciais de ai meu Deus, o que eu vou fazer, como vai ser. Eu sempre fui meio que percebendo dentro das minhas escolhas que a minha vida ia direcionar para algo que tivesse relação com cuidado, com criatividade, com descobertas, com encontrar possibilidades ali para situações que talvez estivessem um pouco mais delicadas. Então, eu fiz assim o colegial e na princípio eu fiz magistério. Na minha época tinha magistério. Magistério é o que mesmo? Magistério era uma formação Nem para lembro. ser professor Nem lembro magistério. que não tinha é uma formação, era um colegial técnico, um curso técnico. Ah, Então eu sim, sim. fazia parte do período as disciplinas do currículo regular e na outra parte do período as de parte acadêmica assim, né, para ser professora. Certo. E com o tempo, assim, eu percebi que não era por ali. Eram 4 anos, eu concluí o ensino médio. Saí, fui fazer cursinho e um dia a minha mãe chegou com um papelzinho
de uma faculdade que tinha um curso chamado terapia ocupacional. Aí eu li a descrição do curso e falei, nossa, isso se encaixa muito em tudo que eu gosto, em tudo que eu faço, então vou. Aí eu entrei na faculdade sabendo onde eu queria trabalhar, o que, que eu queria fazer. Então, a princípio, eu queria trabalhar com adulto, e a faculdade que eu me formei, ela tinha uma linha bem forte, né, para essa atuação na parte de reabilitação de pacientes neurológicos adultos, tanto que eu fui fazendo isso, me formei, fiz residência em reabilitação física, fui contratada em seguida no lugar que eu fiz a residência, e fiquei trabalhando um bom tempo, aí uns 2, 3 anos, com paciente neurológico adulto. E pegando um pouco desse, não querendo te interromper, mas se você puder lembrar de onde a gente parou depois, mas pegando um pouco desse recorte, assim, é, a gente às vezes não sabe muito bem o que é a terapia ocupacional, ou a gente relaciona muito com essa terapia da primeira infância, das crianças, enfim, desse desenvolvimento infantil. De uma maneira bem abrangente, o que forma a terapia ocupacional, assim, tipo, basicamente? Sim, pergunta de milhões. É porque pra gente é um pouco confuso, né? Tipo, é muita coisa, Sim. parece muita coisa, né? É natural porque não é familiar quando você pensa no contexto de reabilitação, de estimulação. As áreas mais comuns que se autoexplicam é fisioterapia, É, fonoaudiologia, psicologia. Mas quando a gente pensa em terapia ocupacional, infelizmente, até pouco tempo atrás, só quem precisava que entrava em contato com uma profissão e conseguia entender a importância dentro de um processo terapêutico. Mas assim, basicamente a terapia ocupacional, ela tem o nome ocupacional porque ela estuda as ocupações humanas. Então, todo mundo tem algum papel ocupacional que é esperado que faça, independente da idade, independente da história de vida, independente do contexto. Tem coisas que são esperadas que a gente faça. E aí, se acontece alguma coisa, ou no nascimento, ou ao longo da vida, que dificulta ou impede que as pessoas consigam desempenhar esses papéis, a terapia ocupacional, ela estuda, né, essas ocupações e pensa o que, que a pessoa precisa ali ter dentro do corpo dela para dar conta de desempenhar alguns papéis. Para a gente é muito difícil porque tudo que a gente faz já está ali internalizado, já está ali estruturado dentro da gente, então a gente já automatizou muitas coisas e não para pensar o custo que é, por exemplo, levar uma colher até a boca para conseguir comer, usar um computador dentro da sua profissão, por exemplo, ter ali os movimentos de dedos mais refinados para conseguir digitar rápido, ter essa coordenação com o olho e com o pescoço para conseguir olhar para baixo, olhar para cima, olhar para o lado, fazer esse nossa. rastreio visual. Então, a terapia ocupacional, ela vai pegar o que é importante para a pessoa, o que ela gostaria de fazer, o que é esperado que ela faça, que ela não está dando conta, e aí vai fazer a análise dessa atividade e estruturar um programa de reabilitação para ela conseguir fazer suas ocupações, ou com algum tipo de modificação, ou com alguma adaptação, mas para que ela consiga ter independência. Então, por exemplo, quando eu trabalhava com um paciente neurológico adulto, eu trabalhava em um hospital de reabilitação física para pessoas que tinham tido lesões recentes. Então, eu atendia muitos adultos que, por exemplo, já atendi fotógrafo, Ai, já que legal. atendi professor universitário, e que tiveram, por exemplo, um exemplo que eu acho muito bacana, que eu acho bem legal de exemplificar, era uma mulher que ela teve um acidente vascular cerebral quando ela estava apresentando a dissertação dela do doutorado. E foi muito grave, ela teve um que se chama AVC de tronco. A única coisa que o corpo dela preservou de movimentação foi o abrir e fechar a boca, até o controlar o piscar dos olhos era muito difícil para ela. Então, isso Nossa. era o que ela tinha de movimento preservado, mas o cognitivo dela estava intacto. Assim, então a terapia ocupacional entrou o quê? Ela estava fazendo um doutorado. Ela era professora universitária. Ela tinha condição cognitiva de desempenhar aquele papel, mas ela não tinha a condição motora. Então, dentro disso, foi elaborado um programa para pensar mesmo em como ela poderia retornar a desempenhar o seu papel ali ocupacional de professora. Então,
toda a parte de trabalho muscular, para ela dar conta de abrir e fechar a boca, várias vezes pensar em um dispositivo de tecnologia que ele conseguisse ser controlado por esse movimento. Na época não tinha tantos recursos assim de você captar movimento e transformar ele em alguma ação. Então tinha que fazer assim uma adaptação que ficasse aqui Um no negócio meio queixo mecânico, dela. né? É muito mais mecânico para ela conseguir abrir e acionar um dispositivo que traduzia o que ela ia digitando com o movimento da Caramba! boca e transformava em voz, em comando de voz. Nossa. E nessa época ainda foi bem bacana, porque saiu publicado, porque a gente conseguiu utilizar a voz dela para fazer o som que saía. Então ela conseguiu voltar a dar aula. E aí o computador, né, a inteligência artificial, ia juntando ali as palavras, combinando isso, ficando mais rápido. É basicamente isso. Mas isso é uma coisa mais extrema. Né? Mas qualquer pessoa que por algum motivo é impedida de desempenhar o seu papel ocupacional, a terapia ocupacional vai fazer análise dessa atividade, pensar que componentes que essa pessoa precisa ter. Ela precisa ter movimento, ela precisa sentir bem o que está acontecendo com o corpo, que áreas de raciocínio ela precisa ter para conseguir fazer tal tarefa ou tal coisa. Aí, dentro disso. Então, que a terapia ocupacional atua. E foi onde eu escolhi atuar por muito tempo com isso, e eu Caramba. trabalhava muito próximo com a parte de tecnologia assistiva e fazia adequação postural em cadeira de rodas. Então, Entendi. Então, nessa etapa, você já estava formado ou já estava formada e já já estava estava atuando num atuando com hospital de reabilitação. adultos? Certo. Que Aí, também atendia infantil. tá. E uma terapeuta ocupacional saiu de licença numa época e precisava de uma outra pessoa para fazer cobertura no infantil. Então eu fui dar suporte no infantil, assim, que nem passava pela minha cabeça trabalhar com infância. Eu entrei, tipo, muito determinada, sabendo o que eu queria e o que eu ia fazer. E eu falo que essa cobertura de férias foi a virada de chave, assim, então eu falo que eu não escolhi trabalhar com as crianças, elas me escolheram mesmo. E essa chave foi virando, então eu fui entendendo que eu precisava redirecionar a minha formação. Durante uns 5 anos eu ainda atendia infantil e adulto, e depois de 5 anos trabalhando com os dois, eu parei de trabalhar com adulto e mergulhei de cabeça no campo da infância. Então, essa foi a forma que a terapia ocupacional e a infância chegaram até mim Chegaram na. como atuação profissional. Entendi. E aí, lá, por exemplo, você conheceu uma realidade, tipo, impactante, assim, você viu o que mais te chamou a atenção que você falou, mano, eu acho que é isso. Tipo assim, eu acho que, mano, eu acho que é aqui mesmo que eu tenho que, tipo, ter um exemplo, assim, algo que, tipo, te impactou, assim, que você fala, nossa, isso aqui, eu acho que eu não vou esquecer mais e tal. Acho que, de uma forma geral, é a capacidade do ser humano conseguir se reinventar a partir de situações muito difíceis. Porque num primeiro momento, sempre se pensa assim, a luta é para se manter vivo. Só que muitas vezes se manter vivo tem um custo muito alto. De você se manter vivo com muitas limitações, com muitas dificuldades, assim, com muitos desafios. E conseguir enxergar, sabe, essas possibilidades dentro de um cenário de dificuldade, falar, cara, é possível ressignificar a história, é possível encontrar sentido a partir de uma situação muito difícil. Eu já vi, assim, muitas pessoas conseguirem se reinventar aí, né, em situações em situações que muito provavelmente iriam, sabe, levar qualquer pessoa a desistir mesmo, né? Então, dentro do contexto de adulto, uma das situações que mais me marcou foi de um menino que teve uma superação, assim, muito grande. Ele era um atleta conhecido, assim, na época em ascensão, para substituir um jogador assim muito renomado, assim, então era um menino que estava no auge da vida e ele sofreu um acidente de carro e ficou tetraplégico. E aí ele ficou internado no hospital que eu trabalhava, também fiz parte
de uma parte do processo de reabilitação dele que continua até hoje, mas que começou há 14 anos atrás, mais ou menos, e de ver esse menino se reinventando, Mas assim, ele teve sabe? que, tipo, ele teve. Desculpa. Enfim, Ah, não, tudo bem, porque é uma ele. história pública, é uma história. Ah, tá. Não, mas Não é o que eu ia tranquilo. perguntar é, tipo assim, o que ele teve que se reabilitar, assim, tipo, o que ele teve que se refazer, assim? Assim, em tudo, porque ele era um atleta, ele era goleiro de futebol, Hum, então ele ficou tetraplégico ah, e eu ele sei quem é. precisou reencontrar uma forma de dar sentido pra vida. E hoje ele é atleta paralímpico. E assim, Caramba. um cara que é tetraplégico, ele hoje compete em categorias de pessoas que têm lesões mais baixas que a dele. Porque, assim, não foi da noite pro dia, tiveram vários altos e baixos, vários processos bem desafiadores, mas de pensar nisso, sabe? Da questão da resiliência, de entender que é um processo que você vai ter que dizer, encerrar muitos capítulos, mas pensar que os novos eles podem ser diferentes. E aí, indo para a infância, acho que é um pouco mais sensível ainda, que aí isso vai muito de encontro com a formação que eu comecei a fazer há 7 anos atrás e continuo até hoje, vou continuar fazendo, é na questão do cuidado centrado na família. Porque quando a gente está atendendo criança, falando de criança, a gente está falando de uma família que tinha um sonho, de uma família que criou expectativas em torno de uma criança, que às vezes não nasceu do jeito que essa criança ela foi idealizada, que ela foi sonhada. Muitas das coisas, e coisas simples, não aconteceriam do jeito que a família idealizou. Ai, meu, jogar futebol, a criança ajudar a lavar o carro, a criança ficar lá na beira da pia puxando a perna da mãe, do pai. Falando, eu quero, me dá, me ajuda. Tipo, sabe? Aquele olhar que te atravessa e que faz você, assim, superar qualquer dificuldade que você sabe que tem na maternidade, na paternidade. Não é fácil, né? A luta diária, eu brinco que os É. bastidores ninguém sabe como que é, só vê a criança lá cheirosinha, sorrindo, com a roupa limpinha, mas o dia a dia ele é muito custoso. E então, disso. E muitas vezes eu via essas famílias sendo massacradas dentro de um processo terapêutico de às vezes você ter uma idealização lá, aí nasce uma criança diferente do que foi planejado, você sai com um monte de papel, um monte de coisas você tem que, você tem que, você tem que, e aí nos retornos, médicos, nossa, mas você não fez isso, nossa, mas seu filho tá desse jeito, nossa, mas isso. Então, sabe, trazendo uma sobrecarga, trazendo uma culpa e tornando esse processo muito dolorido, muito pesado e muito custoso para uma família que não planejou passar por aquilo. Ninguém idealizou, ninguém planejou passar por esse tipo de situação. Mas, em contrapartida, quando essas famílias conseguiam virar essa chave e enxergar os potenciais dentro daquela criança, com as capacidades que ela tinha, com as potencialidades, porque sim, dificuldades tem, mas tem muita coisa boa também, sabe? Então, quando as famílias conseguiam virar essa chave, enxergar os potenciais, elas iam conseguindo ressignificar essa história de paternidade, de maternidade, de ser família. Não muda, assim, o fato de continuar sendo muito difícil, mas é diferente, assim, é mais leve, assim, quando tem essa tomada de consciência e quando essa família é acolhida junto com essa criança. Então, esse cuidado, ele mexeu muito comigo e mexe muito comigo. E eu lembro de a experiência mais marcante que eu tive em relação ao cuidado na infância foi com um bebê que eu atendi quando eu trabalhei na prefeitura de um município do estado de São Paulo. Era um bebê que ele foi com o pai, ele tinha 7 meses de vida na época. E era um bebê que precisava de muitos equipamentos de suporte para ficar vivo. Então, usava para respirar, para se alimentar. E era um bebê muito agitado, muito irritadíssimo. E quando, durante a entrevista, você perguntando para esse pai, eu falei, tá, esse bebê, ele fica assim 24 horas por dia, ou tem algum momento que ele se acalma? Aí o pai falou, sim, eu descobri há pouco tempo, então faz uns 2 meses que o pai tinha descoberto isso. Que ele estava olhando nos vídeos que o que aconteceu com esse bebê. Ele foi um parto prematuro extremo, esse neném nasceu de 26 semanas de vida,
porque a mãe teve um problema, uma intercorrência clínica durante a gestação e ela faleceu no parto. Então, esse bebê ele ficou 4 meses na UTI e até sair da UTI, assim, foi um tempo longo. E ele chorava muito, era muito irritadíssimo. Quando o pai estava um dia lá procurando, vendo vídeos antigos, e ele assistiu um vídeo da mãe cantando para esse neném na barriga e acariciando esse neném da barriga. Ele parou de chorar, ele se acalmou, ele conseguiu regular ali o estado de estresse que o corpinho dele tava e ele sorriu. Então, Caramba. a gente tá falando de um bebê que, assim, que não ficou o tempo que precisava ficar na barriga para se formar, que não teve contato com a mãe fora da barriga e que teve uma memória de algo que ficou imprimido ali dentro do corpinho dele, que foi capaz de fazer com que ele se acalmasse por meses depois. Uma experiência, assim, intraútero. Então, até pensando, né, na potência que tem dentro das crianças e às vezes o quanto as dificuldades elas camuflam, impedem da gente enxergar isso. Então, a terapia ocupacional ela me permitiu ver isso, sabe? Enxergar os potenciais, as possibilidades dentro de cenários que muitas vezes as pessoas consideram ali que não tem mais o que ser feito. E aí você vê a vida surgindo disso, sabe? Assim, não dá pra descrever, assim, mas o dia a dia é muito bom, é muito gratificante. Então, então pensando nessa parte familiar, né? Voltando um pouquinho para essa parte familiar que você citou, a gente pode falar que a terapia ocupacional é para todo mundo ou não? Tipo, todo mundo devia estar envolvido com isso de alguma maneira, algum profissional, alguma coisa assim? Não. Não. A terapia ocupacional, pensando em quem está recebendo o cuidado, Isso, em é, quem é, está recebendo. é para quem precisa de assistência em coisas específicas. Quando a gente fala em atenção, eu brinco que cada um no seu quadrado, por quê? Porque a gente não tem como dar conta de tudo. É a mesma coisa de eu ter, por exemplo, eu tenho noções básicas de biomecânica para dar conta de algumas coisas que envolvam fisioterapia, mas eu nunca vou me atrever a falar, ai, vou atender tal coisa, vou te ajudar nisso, tá? Eu não sou físio, mas eu vou te ajudar ali na reabilitação do seu Não, mas a minha joelho. pergunta está mais relacionada, tipo assim, por exemplo, vamos ir nessa parte da primeira infância, de quando as crianças estão ali se desenvolvendo, aprendendo ali algumas coordenações motoras. Nesse momento em que talvez a criança esteja aprendendo esses movimentos, e até que a própria família está ali aprendendo a lidar com essa nova fase da criança, você acha que deveria ter, eu não sei como melhorar essa pergunta, mas vamos ver se você consegue compreender onde eu quero chegar. No sentido de que talvez devesse ter um olhar para essa família, ou essa família precisaria de toda a família deveria ter algum certo acompanhamento nessas etapas onde existe um aprendizado, existe uma má compreensão, ou é realmente algo que tem que ser modificado no âmbito cultural, entendeu? De entender essa parte. Talvez não precise exatamente de uma avaliação de um profissional ali, de uma atuação profissional, mas sim de uma mudança de cultura ali, entendeu? Eu acho que é mais essa a minha pergunta, assim, por esse olhar. Sim, sim. Agora, não falando especificamente de terapia ocupacional em si, mas de profissionais que tenham um olhar mais específico para as questões de infância. Hoje isso teoricamente acontece, eu falo teoricamente porque infelizmente os sistemas de saúde, por exemplo, a educação tem suas fragilidades, mas quando a gente fala na questão do cuidado na infância, tem muitas coisas tem algumas camadas que a gente precisa olhar. Que primeiro, é um cuidado que ele é muito recente. Parece que não, mas tem pouco tempo que a criança, que é a infância, a criança em si, ali dentro da infância, ela é um sujeito de direito. Hum, Pra... Dito isso, é a questão de
da idade que tem, por exemplo, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Uhum. É de 1988. E aí a gente vai pensando também, né, na construção histórica da criança, da infância. Pegar, por exemplo, a Idade Média. As crianças não eram consideradas crianças, elas eram mini adultos. Então, a partir dos 7 anos, mais ou menos que se pega ali um marco de fechamento, de crescimento muito rápido, que as habilidades estão aparecendo um pouquinho mais, as crianças já eram tratadas como mini adultos. Tanto que se você vai pegando fotos de crianças na Idade Média, assim, são crianças vestidas como adultos mesmo. Então, a Verdade. infância, ela nunca teve esse olhar, assim, tão direcionado. E eu acho que isso também vai gerando um conflito cultural, que é algo que a gente precisa também refletir. E o quanto isso também reflete no olhar da igreja em relação à criança, né? Pensando nessa questão de cosmovisão. Porque, por exemplo, Conte-me mais. eu brinco, uma tretinha que tem hoje em dia, que se fala muito, ai, que é bebê raiz, bebê Nutella, e não sei o quê, de educação positiva, ou tem muita permissividade, tem isso, tem aquilo. Tem que bater, não Mas tem que bater. não entrando nesse Não, só mérito, problemas que existem, né? problemas que existem, mas e que se fala muito, hoje em dia tá muita frescura, e pais cansados e sobrecarregados, porque realmente hoje o olhar para o desenvolvimento infantil é diferente do olhar que se tinha há 20, 30 anos atrás. Se pega nossos pais, por exemplo, as crianças praticamente se desenvolviam, principalmente pais com mais de 2 filhos. Porque pensa assim, entre aspas, 2 adultos para 2 crianças. E pensando no contexto anterior, muitas vezes uma das pessoas podia ficar em casa, responsável pelo cuidado da criança ali 100%, enquanto o outro saía. Então, as coisas, os papéis eram um pouco mais definidos dentro desse cenário. A gente, um banca cuidar um pouco mais, o outro sai um pouco mais, mas hoje a realidade de vida, não tem como. Muito difícil, salvo exceções, né? Pessoas que conseguem ali ter essa estrutura para um ficar mais 100% responsável, o outro sair, assim, enfim, é uma dinâmica muito complexa, as demandas são maiores, até a questão, mas eu também trabalhava antigamente, mas os papéis até mesmo dentro do mercado de trabalho eram mais definidos lá atrás do que hoje em dia. Hoje em dia, um profissional de uma área específica precisa dar conta de vários mini cargos dentro de um único cargo. Antigamente, o cara saía, voltava, ele tinha definido a função dele, então ela começava e acabava ali dentro daquele espaço. Então, essas coisas eram um pouco mais estruturadas. E as crianças não tinha tanto esse olhar para o desenvolvimento. Era mais o quê? Tá crescendo, tá ganhando peso, tá ali acompanhando, então tá tudo bem e Tá vida que comendo segue. Tá comendo bem. bem. Se tem mais de 3, então é aquele. O mais velho vai cuidando do mais novo, que vai cuidando, que vai É, cuidando. E hoje a gente entende, porque a gente tem acesso a essas informações, a gente tem essa consciência de que não é bem por aí, que a gente precisa dar um olhar para as questões do desenvolvimento, mas isso tem um custo maior. O custo de você chegar cansado, você sentar, você brincar com seu filho, você interagir, você ir dando os contornos para ele que a vida precisa, né? A gente, eu tô batendo nesse não tem microfone toda problema. hora, Não tem canhoteira problema. falando, mas então esses conflitos geracionais e o olhar para a criança ao longo da história, eles vão mudando, né, a relação. E ainda tem muita coisa, porque, como eu disse, a criança, ela tem pouco tempo que ela é enxergada, que ela é vista como um sujeito de direito, que ela é vista porque ela tem uma legislação, mas que não necessariamente tudo se aplica em todos os contextos para todas as crianças. Certo. Eu abri demais porque esse assunto mexe um pouquinho comigo, assim, Ah, é é? muito, Não, pô, mas tá legal. Eu acho que a gente tem que navegar por esse ponto mesmo. Eu acho que tá fluindo mesmo. Tá da hora. Coloca aí, quem estiver assistindo, que coloque nos comentários o que você tá achando da conversa. Bom, você quer falar mais alguma coisa nesse sentido? Enfim, desse olhar? Porque
A gente falou um pouco dessa cultura que se modifica, né? Que com o tempo era de um jeito, agora é de outro. A formação familiar era de um jeito, hoje a formação familiar é de outro também. Ao mesmo tempo, a gente tem formações familiares em diferentes contextos, né? Então, tem gente na periferia, uma formação familiar, ou são várias formações familiares, em outras regiões melhores é uma formação diferente. Enfim, dá para ir um pouco mais nessa parte da cultura, não dá? Ou não? O que Sim, que você acha? sim. E até pensando nas questões de esferas públicas, foi se também identificando esses desafios, falando de coisas mais recentes, assim mesmo. E se enxergando a necessidade de alguns serviços eles serem ali mais evidenciados e mais fortalecidos. A questão das creches, por exemplo. A questão da atenção básica, do trabalho de prevenção. Então, a questão do acompanhamento ali de puericultura ainda não, né? Da questão do cartão da gestante, lá do período gestacional, desse acompanhamento, dessas orientações que já vão se tendo. Porque hoje a gente tem noção que coisas acontecem com o nosso corpo, tanto com a mulher quanto com o homem, que vão passando ali, né, por conta do processo de gerar uma vida, e que esse bebê, ele chega, assim, no mundo precisando de pessoas que deem esse contorno para ele. E tem coisas que a gente pode fazer para tornar esse contorno um pouco mais assertivo. Então, por isso que a gente tem um acompanhamento em todas as UBSs, por exemplo, tem acompanhamento de gestante, tem grupo de bebês, independente de ter passado, de ter risco para ter alguma coisa na questão do desenvolvimento, esse trabalho de prevenção ele é muito forte. Ele vem também com essa proposta de entender que essa idade ela precisa ser cuidada. A infância ela precisa ser vista de uma outra forma. Então, independente das dificuldades, das fragilidades que a gente já sabe, assim, que o SUS tem, a ideia de tentar trabalhar na prevenção tem sido muito forte, porque tem se visto a importância de trabalhar na prevenção. Então, sim, todo mundo deveria ter o direito de passar por isso e todo mundo deveria ter acesso. Uhum, isso é uma grande questão, acesso, né? E para a igreja, assim, tipo, como você, como profissional, você enxerga essa cultura na igreja? Vamos usar o nosso contexto, né, da comunidade, mas contexto geral das igrejas, né? Tipo, você acha que a igreja tem se movimentado para mudar esse contexto? Se está melhorando, não. Se a gente está mal. Mas pensando aí olhando um pouquinho para a igreja, assim, o que que você vê, assim? Ou o que você viu e o que você vê hoje? E o que você vê lá na É, frente? vou falar. Pensando num contexto geral, por conta da minha caminhada no contexto cristão, aí eu já passei por muitas igrejas Eu também. visitando, falando. Mas não visitando, eu já fui de várias igrejas também. Não, não fui de várias igrejas. Você Só já fui. visitou falando sobre o tema, né, no caso, né? Entendi. É, e pensando na realidade da comunidade, assim, hoje, vou falar do que eu vivo que eu vejo que eu vivo no dia a dia, que é o nosso espaço, né, quanto comunidade. E eu vejo que existe, sim, uma preocupação, hoje se enxerga, assim, a necessidade de ter um cuidado maior com as questões de primeira infância, mas ainda é algo que está sendo construído, né? Sendo Certo. construído por quê? Porque é algo que não depende só de pessoas que estão ali, por exemplo, usando o exemplo do Vila das Crianças, tendo esse tempo direcionado com as crianças. E aí entra nessa questão do cuidado centrado na família e de entender a criança como sendo dever da igreja também cuidar dela. Dever da igreja, igreja corpo, corpo pessoas. Certo. Então, aí a gente já vai entrando em alguns pontos de como a criança ela é vista na questão da igreja. Se uma mãe que chega com uma criança que tá ali chorando, ou uma criança que tá ali correndo,
o desconforto que isso vai causando num corpo que deveria cuidar dessa criança, né? E que são coisas que às vezes a gente não se dá conta quando a gente não é pai e não é mãe. É Mas quando verdade. você se torna, você fica mais sensível para essas Você coisas. tem até E você, mais empatia, né? Às vezes você acha até sim. mais bonitinho. Fala, ah, esse menino gritando, que bonitinho. Não de achar bonitinho, mas de ter mais empatia com esses pais, porque entender, cara, é Não, criança. exatamente, exatamente. E Tô, são assim, as tô crianças. brincando nesse sentido, mas de fato a gente se muda como pais, mas quando a gente realmente não tem filhos, a gente é muito mais rígido nesse aspecto. Tipo assim, nossa, criança gritando, mano, putz, criança chata. Mas aí, quando a gente tem o nosso, quando a gente vê as dificuldades ali, da gente fala, ah, pô, legal, que bom que ele tá interagindo com a igreja, que a igreja tá, enfim, percebendo, ele tá sendo percebido na igreja de alguma maneira, né? Sim. E aí tem esse negócio que você falou, de como a igreja vai lidar com isso, lidar com a família e com a criança. E eu vejo que hoje isso também tem se modificado, não sei, é que na nossa comunidade, eu vejo que a nossa comunidade ela tem uma certa flexibilidade nisso, né? Até Inclusive já porque não tem como, né? Porque com tanto de criança que nasceu. nasceu muita Eu criança brinco que a nesse pirâmide sentido. tá quase invertida na igreja, né? A gente tá com muita criança. Mas assim, eu já vi o Albert até falando o pastor Albert falando lá de cima, falando, pô, que bom que a criança tá brincando, tá falando. Lógico, a gente como pais, a gente tem que ter a nossa parte de entender quando tá sendo uma coisa muito excessiva ou quando é uma coisa mais episódica ali, né? Enfim, existem momentos e momentos, né? Mas tem essa dificuldade, né, da igreja, né? Sim, e isso falando de uma questão específica da criança, mas quando você fala na questão da igreja, do corpo, como parte do cuidado, né, extensão do cuidado de Deus para a vida dessa criança também, o quanto a gente não se apropria de alguns assuntos e não enxerga mesmo essa criança como um sujeito de direito. Um exemplo disso é, cara, a criança não é um corpo de utilidade pública, assim, sabe? Então, por que que com um adulto, por exemplo, a gente toma alguns cuidados na forma de tratar, cumprimenta, né? Estabelece ali, né, Alguns um limites ali. respeito, alguns limites, mas com a criança, ai, já chega, bebezinho Já bonitinho, já aperta, já beija a mão, já. Eu já vi várias crianças assim, ah, brilhando. Eu falo, nossa, o que tem, aconteceu? Ai, ganhou uns 3, 5 beijos, não sei quem, aí tá lá com blush, com batom. Então tem umas mães que se reviram nessa hora, quando traz o bebê pra igreja, aí as senhorinhas vêm assim, ai, que bonitinho, e pega, não sei o que, aí a mãe já fica, ai, meu Deus, não, tá tudo bem, tá gente, tudo vou bem. falar em nome dessas mães, eu já fui essa mãe, gente, não beija a mão de bebê, não beija rostinho de bebê, não beija. Faz bolinha, Faz, ou dá tchauzinho, dá transmite coisa, joinha, faz um carinhozinho no ombro, mas não beija, não amassa. Primeiro por conta disso, porque a gente já tá ensinando coisas sobre limites, sobre respeito, né, a um corpo. E mesmo nessa criança, idade, né, sim, mesmo é muito importante. pequeno e até maior, pedir licença, tipo, a gente precisa ir desenvolvendo essa tomada de consciência de que a criança ela é um corpo, é um sujeito de direito que precisa ser respeitado, de não chegar cumprimentando, dando peteleco ou na zoação, sabe? Porque, assim, a fila pra gente tá andando. A gente já tá indo rumo à eternidade. Quem vai ser continuidade são as crianças que estão ficando. Então, como que a gente vai despertando nessas crianças o senso de pertencimento, o senso de segurança, o senso de comunidade, de respeito? Como a gente vai, nas pequenas ações que a gente faz, imprimindo isso, né? nas nossas crianças. E indo um pouco já para essa parte de desenvolvimento infantil, a gente falou algumas vezes essa palavra aqui, talvez poucas,
Mas o que que abrange o desenvolvimento infantil, assim, no geral, quando a gente pensa em desenvolvimento infantil? Tem a ver com isso também ou não? Tipo, tem muito mais coisa além disso, né? Lógico Tem que tem. muito, Eu tô sendo só um tem pouco muito, provocativo. tem muito mais coisas, mas o que que acontece? O desenvolvimento infantil, ele envolve tem relação com aprendizagem, com aprender. Então, é tudo que o corpo ele vai aprendendo e vai conseguindo aumentar ali a complexidade para fazer coisas a partir de experiências anteriores. Resumindo isso, tá? Exemplificando. Por exemplo, quando se fala em desenvolvimento, muitas pessoas ainda ficam nessa, é só questão de linguagem, questão de comportamento, questão de motora, questão social, mas é como o cérebro ele junta tudo isso e vai fazendo esse corpinho se organizar para responder para as diferentes situações que vão acontecendo no dia a dia. Então, é diferente de uma criança conseguir andar, conseguir correr, conseguir pular, conseguir falar, conseguir pegar um brinquedo. É como ela vai juntando tudo isso e transformando em função, transformando em aprendizagem para ela ir conseguindo fazer coisas cada vez mais difíceis, porque o desenvolvimento ele vai exigindo isso, que conforme vai crescendo, as habilidades elas vão ficando maiores. Então é como todo mundo trabalha junto para esse corpo dar conta de existir e dar conta de fazer as coisas que precisam ser feitas. Certo. E você acha que voltando na parte da igreja, a gente tinha que ter um, uma área infantil bastante voltada para desenvolvimento infantil ou não? Você Eu diz, penso que eu digo nesse não. sentido, né, terapêutico talvez, um pouco ou não sei. O que que você acha? Sim, eu acho importante porque é um espaço onde as crianças elas estão ali num nível de relação, numa complexidade de interação que ela precisa de muitas coisas para dar conta de estar nesse espaço. De dar conta de brincar, correr, dançar e daqui a pouco parar para prestar atenção na historinha, de conseguir brincar, de conseguir dividir um brinquedo. Tem muitas crianças que não vão para a escola, por exemplo, ou para creches, e a igreja é o único espaço que essa criança tem de convívio mais amplo com crianças de idades diferentes, pela quantidade, com a quantidade de crianças que tem ali e o tempo de interação que elas têm ali naquele espaço. E tem coisas que se a gente consegue, por exemplo, ter uma sensibilidade de perceber ali no comecinho da vida, ou de algo que percebe que não está indo muito bem, que pode ser modificada, sim, e até revertida. Ou até na questão do contrário também, dessa questão do desenvolvimento, pegando um pouquinho mais para os bebês menores, para as crianças menores, ali dessa faixa de 0 a 3 anos. Eu tendo consciência de que, aí pegando aquela história lá atrás, de um bebê que, por exemplo, com 26 semanas de vida, que saiu da barriga da mãe, que com comprometimentos neurológicos severos, conseguiu registrar ali, ficar na cabecinha uma memória tão marcante que permitiu que essa criança conseguisse se acalmar em momentos de estresse. Então, a capacidade do cérebro de aprender alguma coisa num corpo que passou por tanta dificuldade, da gente enxergar o potencial desses bebês pequenos e a capacidade da questão do olhar de discipulado mesmo, né? De bebês pequenos, porque a gente vê muitas coisas, agora não só falando da nossa igreja, mas das igrejas no senso geral, de que berçário é o que é um lugar para a mãe conseguir ir amamentar a criança, para a criança não ficar chorando ou ficar ali só brincando com um monte de brinquedos. E não, a gente está perdendo a oportunidade de formar essa criança, até principalmente na questão espiritual, de discipular essa criança muito pequena. Né? E o reflexo disso ser, assim, refletir em toda a história de vida dessa criança. Uhum. Mas, e existe, tipo, que é uma das coisas que você até sugeriu pra gente conversar também quando você mandou, foi a parte da gente talvez ou não, da gente ter a possibilidade de provocar um atraso no desenvolvimento de uma criança. Tipo, existe essa possibilidade? A gente tem algo que a gente faça ou deixe de fazer que pode atrasar o desenvolvimento dessa criança?
Sim, sim, tem muitas coisas. Vou falar de uma coisa de senso comum, que assim, é uma coisa que, independente de cultura, condição socioeconômica, enfim, é uma coisa assim que está atacando assim de um jeito muito ruim a infância, são a questão de telas. 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 Tá. Mas em que sentido? Tipo, qualquer tipo, por exemplo, em qualquer momento elas vão influenciar negativamente? Elas sempre vão estar influenciando negativamente a tela? Ou não? Ou é um excesso que influencia Pensando negativamente? em infância, vou falar o que a ciência diz. Não, fala real, fala real. Até 2 anos de idade, o que a, a Associação Brasileira de Neurologia Infantil, falando de um órgão brasileiro, mas assim, isso tem, assim, na OMS, que até 2 anos de idade o contato da criança deveria ser zero com telas. Por quê? Porque é um cérebro imaturo. Certo. Então, é um Até cérebro que está num curso de desenvolvimento que tem atividade impulso elétrico acontecendo ali. E a tela, ela é um fator nocivo que impede que conexões aconteçam ali. Então, as telas, elas trazem atrasos pro desenvolvimento. E na nossa comunidade, graças a Deus, não tem, mas eu já vi muitos berçários em igrejas grandes com TV, transmitindo culto, passando desenho, desenho, caramba. então, tipo, em berçário. Então, assim, sem fazer juízo de valor, nada mais falando do Entendi. que Falando para a parte do mais questão de desenvolvimento. intelectual, é o Sim, que talvez os estudos dizem, que existe um consenso, né, científico de que até os 2 anos isso, eu vou falar uma palavra popular, isso zoa a criança. Isso zoa, zoa a criança, zoa, certo? zoa. Entendi. E depois dos 2 anos, assim, ainda talvez seja o excesso que Continua zoando. prejudique, continua prejudicando, mas o excesso. Mas o excesso prejudica ou, tipo, qualquer contato já prejudica também depois dos A 2 anos? partir dos 2 anos, o ideal seria também Evitar o máximo. evitar, mas aí vão se falando assim, em 15, 20 minutos. Quando se fala, por exemplo, chegando na idade mais alta que os estudos pegam na questão da adolescência, assim, que o ideal seriam 2 horas de tela por dia. Que Na adolescência? Na adolescência, adolescência, 2 horas de tela por dia. Então, nossa, a que gente adolescência. tá muito ferrado. Gente, assim, não tem jeito. O cérebro, o corpo humano, ele não consegue acompanhar todas as evoluções tecnológicas que acontecem, assim, no mundo. E a gente vai entrando em acesso com coisas que o nosso corpo fisiologicamente não dá conta. E isso é algo planejado mesmo por Deus. O nosso corpo, ele não dá conta de absorver o tanto de informações e de coisas que chegam, que sobrecarregam o nosso cérebro. Falando de um estudo recente da questão de telas, tem um livro que se chama O Cérebro no Mundo Digital. Ele vai fazendo um mapeamento de que o excesso de telas diminuiu em 40% a empatia, né, do ser humano. Eu não sei como que eles fizeram a métrica, assim, né, desse estudo, mas é um livro que ele foi... Os artigos que foram usados para fazer esse livro foram artigos que tinham um score alto, assim, que fala dentro da academia de produção científica. Assim, então não é estudo que fala que vacina da doença, esses negócios assim, não, mas são tem um crivo grande. Um Então vai estudo falando sério, conceituado, né? e que atrapalha a nossa capacidade de interpretação, de leitura e de aprendizado. E aí, se a gente pega numa questão espiritual, a gente se preocupa com muitas coisas, mas a nossa capacidade de interpretar, por exemplo, as escrituras está afetada. Imagina das crianças, porque o cérebro ele vai se modificando conforme o estímulo que chega. Falando de um cérebro neurotípico que não passou por nenhum tipo de comprometimento ali, neurológico, estrutural. Então,
a gente tá afetado. Uma coisa que a gente fica zoando, fala, meu, as pessoas não leem, não é possível. Você manda lá um recado, fala, vai ter a festa tal dia, tal hora, em tal lugar. Ah, que dia que vai ser? Que horas que vai ser? Onde vai ser? Não é, porque as pessoas. É isso, é a capacidade interpretativa, falando de uma questão simples. Imagina, dentro da formação pessoal, social, espiritual de uma criança, né? Então, esse é um vilão muito grande, pensando na questão do desenvolvimento infantil, e que se tivesse noção, por exemplo, as igrejas tirariam TVs dos berçários para ficar passando desenho, para ficar transmitindo culto enquanto a criança tá ali, Uhum. né? A questão de pensar nesse espaço mesmo, na questão espiritual e de validar as experiências espirituais da criança também. Mas nessa questão de tela aí, que me impressionou um pouco, confesso. É, como que a gente trabalha com isso em casa também? Você tem algumas dicas assim também? Cara, assim, não tem jeito. A vida de todo mundo é muito louca, é muito corrida. O que não adianta é tirar, mas não substituir com nada, né? Você precisa engajar a criança em outras coisas, para ter interesse por outras coisas. Toda mudança gera desconforto. Então, na primeira semana, na segunda semana, vai explanar. Não tem jeito. Mas, com o tempo, o cérebro, ele vai se acomodando e permitindo viver novas experiências. Quanto mais cedo, melhor, né? Para você intervir isso, pela capacidade do cérebro, ele ir sendo moldado. Mas tem aí um tempo que é um pouco mais difícil, mas que precisa. E assim, falando um pouco da minha realidade, não usando, ai meu Deus, como ela faz ou deixa de fazer, que eu, com certeza, eu e o Fagner, a gente erra muito como pais em muitas coisas, mas, assim, as lutas que a gente escolhe. Tipo, Matias é uma criança que gosta de brincar, de gosta de interagir, que todo mundo conhece bem o Matias na igreja. E a gente decidiu bancar isso. Hoje a gente não regula a TV. Se vai na casa da avó, vai na casa de tia, ou em casa, a gente vai fazendo alguns combinados, assim, de tempo mais curto, mas é o tempo que a gente vai ter que parar e brincar. Eu trabalho o dia inteiro, eu trabalho o dia inteiro, mas, assim, é o que tem pra hoje, é o nosso pacotinho. Então a gente precisa dar um jeito de organizar esse ambiente para ele ter o mínimo de contato possível, porque afeta muito, Uhum. sabe? A questão cerebral mesmo da criança. E o adulto acaba se condicionando a usar tela também na criança pra acalmar. A criança vai dar trabalho, gente. Criança busca movimento, criança dá trabalho. Criança que não dá trabalho desconfia, assim, porque faz parte do processo de descoberta, né? De ser alguém, de existir. E eu fiquei pensando que, tipo, mano, talvez a gente esteja aí andando como humanidade. E aí, pô, ver a TV, ver as coisas e a gente foi tal, e talvez, né, tantos problemas a gente tenha, ou tantas questões a gente tem hoje como adulto, porque a gente não tinha esse olhar lá atrás, né, na nossa adolescência, na nossa juventude. Mano, a gente não tinha noção nenhuma do quanto uma TV poderia mudar algumas coisas para na nossa vida adulta, né? E isso é Sim. impressionante. Não, e até pegando um gancho disso para outras questões. Hoje, assim, eu entendo claramente e que esse é o meu chamado e é o nosso chamado quanto família, assim. Então, hoje, tipo, a nossa vida missional, ela está 100% voltada para a questão da infância, 100% voltada para a questão do desenvolvimento infantil, em Uhum. especial. Então, isso porque a gente entende, assim, a potência que as crianças têm em serem agentes de transformação, sabe? Dentro de um contexto que tá ficando cada vez mais difícil, né? E trazendo para a questão espiritual, né? Teológica mesmo, da questão da nossa fé, né? Em comum também, que, cara, as nossas crianças, elas que vão ficar. A gente tá passando bastão Uhum. já.
A nossa responsabilidade agora é trabalhar nas nossas crianças para eles serem homens e mulheres que não vão ser levados, né, pelas questões de mundo, porque a certeza é essa, de que vai piorar. E isso é uma convicção bíblica. Mas como que a gente está preparando, sabe, as nossas crianças para elas enfrentarem os desafios que elas vão enfrentar daqui 15 anos, 20 anos? Se hoje nós, como adultos, enfrentamos coisas muito difíceis, imagina o cenário lá na frente. Então, como que a gente está olhando, pensando na construção de uma casa mesmo? A gente às vezes se preocupa muito com a estética, né? Com o, as coisas, as camadas mais superficiais, comportamentos. Ai, mas não, essa criança fala muito, não fala, obedece, não obedece, faz, não faz. Mas a gente esquece de trabalhar a base, né? Porque no desenvolvimento infantil, e pensando nessa questão da, da convicção mesmo, além de principalmente bíblica e vindo da questão científica, que assim, a gente Uhum. sabe que é, Deus, ele é soberano, ele tem, assim, controle de todas as coisas, não existem acasos, não existem coincidências, né? Na infância, nas relações também não existe acaso, não existe coincidência. Assim, todas as pessoas, elas são resultado de uma construção que aconteceu ao longo da vida. E as experiências que a gente, quanto igreja, pode imprimir na vida de uma criança, elas vão fazer parte ali dos tijolinhos quando a criança estiver lá na adolescência e tiver numa rodinha para querer se sentir pertencente a um grupo, decidir, sei lá, experimentar uma droga ou não, a decisão dela vai passar pelos tijolinhos que estão lá embaixo. Às vezes pegando num contexto periférico. Ai, mas não teve ali muita referência, muita base. Mas tiveram experiências ao longo do caminho que foram marcantes a ponto daquele momento único, daquele evento, ele ser um fator determinante para uma criança decidir entrar pro crime ou não. E aí, se a gente pega, por exemplo, a questão da história de Jesus, momentos pontuais, momentos marcantes mudaram completamente a história de vida de pessoas. E a gente perde, às vezes, essa consciência de que a gente, quanto igreja, às vezes uma criança que pode chegar aqui que tem uma referência paterna totalmente zoada, uma referência materna totalmente ali idólatra, mas aí chega uma pessoa, um cara, e dá um abraço com respeito, fala, pô, você tá bem, deixa eu te e aí a gente vai falando nas coisas que a gente faz, que a gente precisa se policiar nos nossos comportamentos. O menino tá ali zoando, tá, sabe, com algum comportamento que não é legal, aí você já chega, tipo, dá um peteleco, faz isso, faz aquilo. Às vezes é o que ela tem para conseguir expressar que não tá bem. E Uhum. aí o poder que a gente tem de fazer alguma coisa ali naquele momento, de comunicar Cristo para aquela criança falar, pô, tipo, o que que tá acontecendo? Por que que você tá agindo assim? Você não é assim, cara. Tipo, você não é só isso que tá acontecendo agora. Tipo, acolher aquela dor e olhar para além daquele comportamento, aí já começa a ter o rótulo. Não, o rebelde, o isso, o que dá trabalho, o brincalhão, o que faz isso, o que faz aquilo. E aí a gente vai perdendo a oportunidade de trabalhar nessa base e fortalecer esses tijolinhos, porque se escuta muito, ai, que sorte Uhum. do, não, o cara foi sorte, conseguiu, não, ninguém vive de sorte, ninguém consegue nada sozinho. Nós somos resultados das nossas experiências, e as nossas experiências envolvem pessoas. E essas pessoas, elas podem exercer marcas positivas ou marcas, assim, negativas que vão destruir aquelas escolhas, Uhum. né? Então, E pensando. você até tinha falado, quando a gente trocou as mensagens lá também, que você tinha sugerido lá no briefing lá, que falar um pouco, aproveitando que você já entrou nesse aspecto, né, da influência aí, o discipulado, né, numa fase que parece ser mas ele é tão novo, né? Enfim, como que você enxerga essa questão do discipulado em determinada idade? O que que você enxerga disso? Que a gente tem muito que olhar
para as escrituras nesse sentido e muito que rever a nossa cosmovisão mesmo em relação à criança, principalmente a criança muito pequena. Porque vou falar de uma experiência pessoal que a gente teve, que foi também a virada de chave pra gente falar, cara, a gente tem que ir pra cima com tudo nessas questões da infância e pensando também no olhar da igreja em relação à infância, principalmente das crianças muito pequenas. Com Matias, a gente já contou para algumas pessoas, né? Mas quando a Dani foi pra Itália, depois de algumas semanas, a Dani sempre foi muito próxima da gente. Fagner conhece a Dani há muitos anos, assim como ele conhece muita gente. A Dani é uma dessas pessoas que teve bastante convívio. A Dani era uma pessoa do nosso círculo, mas que não frequentava muito a nossa casa. A maioria dos encontros eram aqui na igreja, então o Matias tinha os contatos da Dani na igreja. E teve um dia antes de dormir, né, nessa semana, foi uma sexta-feira, que a gente falou: ah, vamos orar, Matias, você que vai orar. Aí, antes de dormir, ele, tá bom, vou orar. Ele fechou o olhinho e falou: Papai do céu, cuida da Dani, amém. E foi dormir. Aí, a gente, ai, que bonitinho, ele lembrou da Dani. Gente, fazendo, nossa, que bonitinho. E aí eu mandei mensagem pra Dani, uns 2 dias depois que eu tinha esquecido, falei: ai, Dani, você não sabe que bonitinho, o que aconteceu? O Matias orou assim: Papai do céu, cuida da Dani, amém. E aí ela mandou uma mensagem, que eu falei: mano, fala pro Matias que o Papai do Céu escutou a oração dele. Porque sexta-feira foi um dia muito difícil pra tia Dani aqui. E a paz de Deus, ela veio sobre a minha vida. Então o Papai do Céu escutou. E aí a gente falou: meu, a gente negligencia as experiências espirituais das crianças. E as lutas espirituais também, sabe? Então, o quanto a gente precisa trabalhar e fortalecer essa questão de discipulado das nossas crianças muito pequenas. Com, sim, com isso, com leitura. E da gente não subestimar a capacidade das crianças absorverem. Porque, de novo, retomando, de um cérebro lá atrás, que foi super prematuro, super comprometido, conseguir ter capacidade cognitiva de registrar ali uma memória que, assim, que foi muito curta, mas que foi tão impactante a ponto daquele corpo, num nível de estresse absurdo, conseguir se acalmar, a potência que tem a gente investir no discipulado das nossas crianças quando elas são pequenas e não só ficar achando bonitinho, sabe? Mas validar mesmo as experiências delas e já ir imprimindo isso. Porque com certeza essas experiências elas vão ser assim determinantes em quem essas crianças vão se tornar. Muito bom. Muito bom. Eu acho que a gente está chegando ao fim da nossa conversa e eu acredito que esse é um tempo final aqui de você. Se você tem algo que você gostaria de falar a mais que a gente não abordou nesse momento, o que você gostaria de deixar uma mensagem, tá sendo gravado nessa conversa, né? A gente tem um determinado alcance, mas às vezes a gente tem uma mensagem importante, né? Então, tem mais alguma coisa que você gostaria de falar, que você quer falar mais sobre hoje? Acho que é bater numa tecla que é muito importante, que precisa ser batida sempre, é que nós, como igreja, nós, como corpo, é nosso dever cuidar de todas as crianças que chegam até nós. Se eu não tô dando conta, eu trago para perto quem quem dá conta. Se eu não sei o que fazer, eu pergunto pro pai, eu pergunto pra mãe, o que que eu posso fazer para apoiar essa criança na sua dificuldade. Não fico, sabe, já criando rótulos e dando estereótipos para uma criança muito pequena que ela vai ser marcada e vai ser imprimida com isso, né? Então, da conscientização da nossa importância, porque aquilo que a gente faz, elas geram marcas profundas na vida das crianças. E é nossa responsabilidade também o desejo delas permanecerem dentro desse contexto de igreja ou decidirem não permanecer lá na frente. Então, parte dessas escolhas também não é só pelas experiências externas que são, ai, muito tentadoras ou dessas coisas comigo, mas não, que a gente vai falhando como igreja de não despertar nessa criança o desejo e o interesse de estar, porque é muito bom. Porque onde Jesus está é muito bom. Então, disso, da gente ter conscientização da nossa responsabilidade e de entender
que essas crianças elas têm potencial. Sim, que essas crianças elas não são páginas em branco que a gente vai tacando um monte de coisa assim nelas, mas que Deus ele já vai imprimindo ali, sabe, características da da eternidade mesmo, sabe? E experiências espirituais também em crianças muito pequenas e que a gente precisa despertar para isso, na questão do discipulado, de não banalizar as dores das crianças e de não. E de cair nesse outro extremo de ai que bonitinho, ai que isso, ai que aquilo. Não. Da gente olhar para a criança como Jesus fazia, sabe? De olhar nos olhos, de se abaixar e de enxergar aquela criança como um sujeito também igual, mas que está aprendendo a existir, que está aprendendo a viver. E a gente que está fazendo parte da construção desses sujeitos. Então, a gente ter esse cuidado, sabe? Quando a gente olha para as nossas crianças, porque é isso, gente. A nossa fila está andando. Agora é o momento dessas crianças, sabe, serem trabalhadas para elas serem homens e mulheres que reflitam, sabe, o reino de Deus por onde elas passarem. Poxa, muito bom. É, Rê, muito obrigado por essa conversa. Assim, foi um tempo curto. Eu acho que daria pra gente ficar conversando mais tempo, né? Mas eu acho que já foi bastante. Acho que a gente conseguiu falar bastante sobre bastante coisa, coisas importantes que a gente pode pensar, racionalizar, né? E quem sabe, acho que quem tá vendo esse vídeo, sei lá, que frequente nossa comunidade, que possa te procurar, né? Inclusive, seu Instagram, qual que tá hoje lá o seu Instagram para as pessoas te acharem? Ah, tá. É regianevidal.to. regianevidal.to, né? @regianevidal.to. Inclusive, você também tem um trabalho na Macarius, né? Que é a ONG, que é a ONG, enfim, que o nosso pastor é presidente, se não me engano, né? Quero, enfim, e que tem várias atuações na nossa comunidade também, né? Então, você tem um trabalho lá, né? Que é o Mil Dias, né? Sobre o que que é, assim, falando rapidamente, só pra gente não esquecer disso, que eu Tá. anotei isso, mas esqueci. Que foram assuntos bem profundos que acho que foram importantes. Não foram todos planejados, mas que se surgiram, teve um porquê. Sim, com Então, certeza, amém. Glória a com Deus por isso. certeza. Mas o projeto Mil Dias, rapidamente, ele é um projeto que acompanha gestantes e bebês durante 1.000 dias. São pessoas que estão em situação de extrema vulnerabilidade e essas gestantes, elas passam no projeto a cada 15 dias. Nós fazemos encontros de reuniões dando orientações de coisas que são relevantes para esse período inicial de vida, que é, assim, o mais importante, né, de toda a vida. Nada acontece da questão de quantidade de atividade cerebral na nossa vida do que com a mesma proporção que acontece nesses primeiros 1.000 dias de vida. Então, a ideia é acompanhar essas mulheres, darem condições para que dentro da realidade delas, elas possam promover o melhor ambiente possível para que o desenvolvimento aconteça ali dentro da condição delas. Então, tem palestra de vários profissionais, inclusive pessoas da igreja já foram dar palestras lá no Mil Dias. Foi muito legal, mas todas as pessoas que dão palestras, elas têm formações em áreas específicas para passar essa orientação. E além disso, elas recebem apoio na questão de segurança nutricional, recebem cesta básica e um pacote de fralda para conseguirem estar lá também e ajudar, que a gente sabe que criança gasta fralda. Então, É, é. E então, fica também a dica, pessoal, ajudem, sim, né, que se você tiver condição, se tiver, enfim, esse tipo de disponibilidade, procure a ONG Macários, né? sim. É, eu não lembro agora como que tá no Instagram, deixa eu até... Macários Beneficente. Macários Beneficente, né? Então, Macários com K, procura lá que você vai conseguir também ajudar, contribuir, né, dar a sua parte também nesse trabalho que é um trabalho muito bonito também. Eu já vi alguns materiais, né, desse trabalho e é muito bonito assim, as mães, enfim, as histórias, parece ser muito legal.
Tem mais algum material, alguma coisa que tá aí na internet sua, alguma coisa assim, algo que você, você quer falar, tipo assim, sei lá, um trabalho nesse sentido, pode me procurar se você tá com essa dificuldade, alguma coisa assim. Sim, hoje parte da estruturação de vida e de missão é também ir para a questão de, de mídias sociais também, para conseguir levar informação que faça sentido, que as pessoas consigam aplicar nas suas realidades e dentro das suas possibilidades, né? Então, para isso, o perfil profissional ele está caminhando para essa estruturação, já tem lá informações de orientações gerais para o desenvolvimento. Tenho feito comecei essa semana, mas algumas lives falando sobre a questão do desenvolvimento infantil. A gente está em processo de formatação de um curso também, né, para pais e cuidadores ou responsáveis pelo cuidado de crianças. Tem e-book também que a gente disponibiliza, mas tudo ali via Instagram. E de mandar mensagem, porque assim, gente, somos um corpo, ninguém dá conta de fazer nada sozinho. E o que eu não conseguir resolver, a gente direciona, ajuda a encontrar os caminhos, assim, mas assim como uma coisa que é muito forte, assim, só para finalizar, de pensar que a gente não dá conta de caminhar sozinho, assim como a minha história ela foi construída porque pessoas me apoiaram e me ajudaram, a gente também tá construindo esse suporte, a construção dessa rede para a gente se apoiar, porque ninguém dá conta de fazer nada sozinho, ninguém dá conta de caminhar sozinho. Às vezes, tendo ali uma rede de apoio, uma ajuda aqui, uma ajuda ali, já é difícil. Imagina com quem não tem, com quem contar. Então, a ideia é a gente preparar a gente está preparando um curso para essas pessoas também, sabe? Que precisam fazer a coisa acontecer no dia a dia, com a vida acontecendo, porque a vida não para com a chegada de um bebê, né? Verdade. Rê, mais uma vez, muito obrigado, tá? Então, entrem lá no canal da Rê, acompanhem. Meu, eu acho que tinha muito mais assunto pra gente falar aqui, muito mais temas, mas, enfim, a gente tá com uma proposta aqui, enfim, de fazer um tempo um pouco mais curto, um pouco mais objetivo, né? Mas acompanhe lá o canal dela que provavelmente vai sair conteúdo lá sobre outros temas, sobre outras áreas aí da terapia ocupacional que é muito legal. Eu tenho conhecido recentemente, não conhecia, estou conhecendo cada vez mais por você também, por acompanhar o seu canal e tem sido muito legal, tem sido muito interessante e tem nos ensinado, né, de verdade. E que Deus te abençoe por isso, porque você está ensinando muita gente, está ensinando pessoas da nossa comunidade, pessoas do nosso meio. Deus com certeza está abençoando muito pela sua vida. Amém. Amém? Amém. E pessoal, não esqueçam de curtir, passar essa mensagem para frente, que tenho certeza que muita coisa que a Rê falou aqui faz muito sentido no seu contexto ou no contexto de outras pessoas. Então, transmitam, compartilhem, curtam e, enfim, muito obrigado por vocês estarem aqui. Um grande abraço para todos aí e tchau, tchau, gente. Valeu.